Você já parou para pensar por que tantos dos que vivem de forma íntegra, oram, jejuam, seguem os princípios espirituais e confiam nas promessas, são justamente os que mais sofrem financeiramente? Pode parecer uma contradição divina, e é exatamente isso que faz essa verdade doer tanto. Afinal, se Deus é dono do ouro e da prata, por que os seus escolhidos ainda vivem de aluguel, com dívidas acumuladas e o coração cheio de perguntas sem resposta? A resposta pode abalar as suas crenças ou abrir os seus olhos para um outro nível de entendimento. O que se esconde por trás da escassez que te persegue talvez não seja azar, injustiça ou castigo, mas um código invisível que poucos têm maturidade espiritual para reconhecer. Sim, existe um propósito escondido por trás do sofrimento financeiro dos escolhidos. E quando você compreende isso, tudo muda. Sua fé, sua visão, suas decisões, até seu destino. Esse vídeo não é mais um conteúdo motivacional. É um mapa, um mergulho profundo em códigos espirituais ocultos, segredos da Bíblia que a religião tradicional evita falar, profecias não cumpridas por falta de entendimento e mistérios sagrados que explicam o motivo de tantos filhos de Deus viverem presos em limitações. E mais, ele revela o que precisa ser feito para sair desse ciclo, sem mágica, sem atalhos, mas com verdade espiritual e transformação real. Mas eu te aviso, nem todos estão preparados para ouvir isso. Muitos vão parar no meio, vão rejeitar, vão se ofender. Só os que têm sensibilidade espiritual e fome de verdade vão até o final. E talvez esse seja o maior sinal de que você é um escolhido, não o que vive de milagres, mas o que busca discernimento. Porque a fé que se sustenta em abundância é frágil, mas a fé que se fortalece no deserto, essa muda histórias. E se você sente que Deus tem algo maior para a sua vida, que a sua dor não é em vão, que existe um propósito escondido na tua escassez, respira fundo. Porque o que você vai descobrir a partir de agora pode te libertar de ciclos antigos, restaurar sua visão espiritual e preparar o caminho para uma nova temporada. A escassez é um treinamento divino, não um castigo. Há muito tempo, entre as páginas amareladas dos pergaminhos sagrados, repousa um padrão que poucos decifraram. Os grandes homens e mulheres escolhidos por Deus não começaram suas jornadas na abundância, mas na escassez. É no vale que o vaso é moldado e não no palácio. Aqueles que carregam os segredos da Bíblia nas veias precisam ser forjados com fogo antes de tocarem o ouro. E o curioso é que essa escassez parece seguir os que mais oram, os que mais se doam, os que mais desejam cumprir o chamado do alto. Na história de José, o sonho de governo foi precedido por rejeição, prisão e silêncio. Nada fazia sentido, até que tudo se encaixou, mas somente depois que o caráter dele foi refinado no sofrimento. Os mistérios sagrados revelam que o treinamento divino nunca começa com conquistas, começa com perdas. E se você olhar com atenção para a sua própria vida, talvez perceba que algumas portas fechadas estavam te livrando de quedas maiores. É como se o céu dissesse: ainda não, eu estou te preparando. O povo de Deus sempre foi testado naquilo que mais desejava. Abraão esperou por um filho, Moisés por um povo liberto, Davi por um trono. Todos passaram pela mesma escola invisível, o tempo da escassez. Um lugar onde não se compra, apenas se confia. O que parece punição, na verdade, pode ser parte do código divino, aquele sistema espiritual oculto que só os verdadeiros escolhidos atravessam sem se perder no caminho. E é interessante perceber que quanto maior o propósito, mais intenso o treinamento. A escassez, por vezes, vem como um professor severo, mas justo. Ensina lições que a prosperidade jamais conseguiria ensinar. Ensina a ouvir Deus quando todos se calam. Ensina a confiar quando nada funciona. Ensina a ver luz quando tudo está escuro.
Já parou para pensar por que suas maiores buscas espirituais nasceram no meio das suas maiores crises? Talvez Deus não esteja te punindo. Talvez Ele esteja revelando códigos espirituais que só são acessados no silêncio da necessidade. Você já percebeu que, quando o recurso acaba, a fé desperta? Quando a força some, o joelho dobra? Há algo sublime acontecendo por trás da cortina da escassez. É um mistério sagrado, daqueles que não se leem nos livros, apenas se vivem na pele. E quem já passou por isso sabe bem do que estou falando. Há um detalhe curioso em tudo isso. Quanto mais a alma é treinada, mais leve ela se torna. Aquilo que te apertava antes já não causa o mesmo desespero. É porque algo foi forjado dentro de você, em silêncio. Deus trabalha com ferramentas invisíveis, mas deixa marcas eternas. E muitos dos que hoje vivem em estabilidade esqueceram que, um dia, também foram treinados no escuro. Talvez você conheça alguém assim. Talvez esse alguém seja você. E o mais fascinante é que esse treinamento nunca termina onde começou. Sempre há um segundo estágio, uma nova camada de entendimento. Porque quem sobrevive à escassez com fé está sendo preparado para algo muito maior. E é aí que a história muda de tom e o céu começa a ensinar uma outra lição, ainda mais profunda. Deus ensina a depender dele e não do dinheiro. Quando o povo de Israel atravessava o deserto, não havia banco, não havia salário, não havia colheita. E mesmo assim, havia provisão. Todos os dias, o maná caía do céu, mas apenas o suficiente para o dia. Nada a mais, nada a menos. Quem tentava guardar, via o alimento apodrecer. Isso não era um castigo, era um ensinamento profundo. Confiar em Deus diariamente. Essa é uma das lições mais sutis e poderosas entre os códigos espirituais escondidos na Bíblia. O código divino não é sobre abundância visível, é sobre suprimento invisível. Quando tudo parece escasso, Deus está ensinando: não confie no que você tem, confie em quem eu sou. E isso muda tudo. Porque é muito fácil confiar quando a conta está cheia, mas quando a conta zera é que a fé é revelada. Aliás, quem já passou por isso sabe, é nos dias em que não há saída que a oração se torna um grito sincero. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma prisão, dependendo do lugar que ocupa no coração. Por isso, Deus às vezes permite que falte, não para humilhar, mas para educar espiritualmente. Porque, no fundo, o dinheiro promete o que só Deus pode cumprir: segurança, paz, futuro. E é nesse ponto que muitos se perdem. Acham que perderam tudo quando perdem o salário. Mas o salário nunca foi a fonte. Deus é. Os mistérios sagrados mostram que depender de Deus é mais que orar por provisão. É confiar no invisível quando o visível grita o contrário. É crer que o pão vem mesmo sem saber como. E isso é fé madura. Por isso, se você está num momento em que nada entra, onde tudo parece estagnado, talvez seja a hora de refletir. Estou confiando no dinheiro ou em Deus? Só essa pergunta já muda o campo espiritual ao seu redor. Muitos dos escolhidos de Deus aprendem a lição da dependência de forma dolorosa. Vem o desemprego, vem a dívida, vem o medo. Mas junto vem também uma nova sensibilidade espiritual, um novo nível de oração, um outro tipo de escuta. E quando tudo passa, a alma sai mais rica do que qualquer conta bancária. Quem entende isso não murmura mais, começa a ver o processo como um mergulho em sabedoria. Há segredos da Bíblia que não se revelam em templos, mas em desertos. E esse é um deles. Confiar sem entender. Continuar mesmo sem ver. E às vezes, o simples fato de declarar "Deus é a minha fonte" já é uma revolução espiritual. Uma chave que se vira no invisível. Você já disse isso hoje?
Escreva mentalmente agora e perceba como isso ressoa na alma. Porque depois que a dependência se firma, Deus começa a preparar o próximo degrau. E é nesse ponto que a jornada ganha um outro tipo de teste, um pouco mais difícil de identificar, mas ainda mais decisivo. Deus testa o coração e as intenções através das finanças. Desde os tempos mais antigos, quando o povo ainda caminhava entre tendas e altares de pedras, Deus já sondava os corações através de algo que muitos subestimam: o uso do dinheiro. O ouro, naquela época, não era apenas uma moeda, era uma lente espiritual. Era como se cada decisão material revelasse, na verdade, um segredo da alma. E até hoje, essa lógica permanece intacta dentro dos códigos espirituais do Altíssimo. O código divino não se manifesta apenas em visões e profecias, mas também no jeito como alguém lida com o pouco. Porque é no pouco que o coração se revela. Se alguém despreze o pouco, não está pronto para o muito. Deus testa não só a generosidade, mas também a intenção. Por trás de cada desejo de prosperar, ele pergunta em silêncio: para quê? Para quem? Por quê? E é aí que muitos tropeçam sem perceber. O dinheiro, por mais neutro que seja, tem um poder oculto que poucos dominam. Pode ser bênção, mas também pode se tornar ídolo. Jesus não alertou à toa: não se pode servir a dois senhores. Isso está escrito, mas poucos internalizam. É por isso que muitos dos escolhidos passam por apertos tão longos. Não é porque Deus esqueceu, mas porque Ele está observando algo muito mais profundo: o quanto o coração resiste à vaidade. E às vezes basta um pequeno aumento para que a soberba comece a nascer. Um elogio, uma conquista, uma nova compra, e o olhar já se desvia do céu. Então Deus pausa o processo. Não por castigo, mas por zelo. Ele segura a bênção para que ela não destrua o abençoado. É um mistério sagrado que muitos confundem com demora, mas é, na verdade, um cuidado profundo e pessoal. Tem gente que pensa que está sendo bloqueada espiritualmente, mas, na verdade, está sendo avaliada emocionalmente. Porque Deus não quer apenas entregar algo. Ele quer garantir que aquilo não se torne um laço. Já imaginou quantas bênçãos você ainda não recebeu porque Deus está te protegendo de se perder nelas? Essa reflexão, por si só, já muda a forma como se enxerga cada não do céu. E se Deus te entregasse agora uma fortuna, qual seria a sua primeira atitude? Esse tipo de pergunta parece simples, mas carrega um peso eterno. Porque as escolhas dizem muito sobre as prioridades, e as prioridades revelam o destino. Muitas pessoas acham que estão prontas para a abundância, mas vivem ignorando as pequenas responsabilidades diárias, e talvez seja por isso que a resposta ainda não chegou. A verdade é que, depois desse teste de intenções, há um outro nível mais complexo e invisível, uma camada onde o problema não está dentro de você, mas ao seu redor. E é aí que o combate espiritual começa a ficar mais intenso. A guerra espiritual contra as finanças dos escolhidos. Existe um tipo de batalha que não se vê com os olhos, mas que deixa rastros no dia a dia, contas que nunca fecham, portas que se trancam sem motivo, oportunidades que escapam como fumaça. É a guerra espiritual invisível que atua diretamente nas finanças dos escolhidos. E o mais inquietante é que, mesmo fazendo tudo certo, mesmo orando e jejuando, ainda assim a vida financeira parece travada. Isso não é coincidência. Isso é parte de um campo de batalha antigo, mencionado em muitos segredos da Bíblia. O inimigo sabe muito bem o que um escolhido de Deus faria se tivesse liberdade financeira. Ele não teme o dinheiro em si, mas o que esse dinheiro poderia gerar no reino. Ajudar os necessitados, financiar missões, resgatar vidas, romper padrões. Por isso, um dos ataques mais comuns nas estratégias das trevas é cortar os recursos, levantar dívidas, gerar medo.
O dinheiro se torna escasso e, junto com ele, a fé começa a ser minada. É uma tentativa de enfraquecer não só a conta, mas a confiança no céu. Muitos pensam que estão em crise por má administração ou azar, mas o que vivem, na verdade, são ataques coordenados. Há códigos espirituais que precisam ser ativados com vigilância e oração. Por trás de uma dívida que se arrasta por anos, pode estar uma seta espiritual. Por trás de uma porta que nunca se abre, pode haver uma resistência demoníaca. E quando se entende isso, a postura precisa mudar. Não é só sobre finanças, é guerra. Não à toa, muitos começam a melhorar, a prosperar e de repente tudo desaba. Perda de emprego, doença inesperada, traições, negócios sabotados. Isso acontece justamente porque o inferno sabe que um escolhido empoderado financeiramente é uma ameaça, um canal de transformação, uma resposta de oração para outros. Por isso, o ataque é sutil, mas constante. E poucos percebem que estão no meio de um campo minado. A chave aqui é discernimento. Nem todo atraso é preguiça, nem toda falha é erro humano. Algumas coisas são brechas abertas no mundo espiritual. Por isso, a oração precisa ser estratégica. Não apenas pedir dinheiro, mas romper cadeias, cancelar maldições, anular pactos antigos. Declarar: Deus é a minha fonte e nenhuma força contrária vai me paralisar. Já sentiu que algo te impede mesmo quando tudo está certo no papel? Esse sentimento de que sempre acontece algo pode ser um sinal, uma evidência de que há algo maior operando contra você. Mas o que o inimigo tenta usar para destruição, Deus pode usar como forja, como impulso. Porque quando o escolhido entende que está em guerra, ele deixa de agir como vítima e começa a se mover como soldado. E é aí que as coisas começam a mudar de verdade. E uma vez que você começa a enxergar essas batalhas com clareza, uma outra lição começa a surgir, ainda mais profunda. Nem toda dor financeira é ataque. Algumas são lições de caráter. E essa verdade, embora mais sutil, carrega um dos mistérios sagrados mais transformadores da vida espiritual. A escassez como treinamento para a integridade e desapego. Há momentos na caminhada espiritual em que Deus silencia as bênçãos, não por desprezo, mas por zelo. Quando o céu segura algo que você tanto quer, talvez não esteja te negando, esteja te blindando. Esse é um daqueles mistérios sagrados que confundem os apressados, mas fortalecem os atentos. Porque o que parece atraso é muitas vezes um escudo. E nesse processo, Deus começa a trabalhar duas virtudes raras: integridade e desapego. A integridade é formada quando ninguém está olhando, quando se tem pouco, mas ainda assim se é justo, quando mesmo com escassez se mantém a gratidão. É nesse tempo que Deus testa se o coração está fixado na promessa ou apenas na provisão. Porque a verdade é que muitos querem ser abençoados, mas não estão dispostos a serem moldados. E o código divino exige primeiro formação, depois promoção. O desapego, por sua vez, é ainda mais delicado. Não significa viver sem nada, mas ser livre de tudo. É não permitir que o dinheiro ocupe o lugar de Deus no trono da alma. Quem é desapegado pode receber muito, porque não será escravizado por nada. É por isso que, muitas vezes, a escassez é usada como ferramenta divina. Ela esvazia o orgulho, destrói ídolos secretos, revela quem comanda, o espírito ou a ambição. Talvez você esteja sendo treinado agora mesmo sem perceber, se perguntando por que Deus ainda não liberou aquele valor, aquele projeto, aquela oportunidade. Mas a resposta pode estar em algo mais profundo do que você imagina. É possível que Deus esteja esperando que seu coração esteja tão firme nele que o dinheiro não te corrompa, não te distraia, não te afaste. Isso tem feito sentido para você? Os segredos da Bíblia mostram que muitos reis caíram quando esqueceram quem os levantou.
Salomão, por exemplo, começou com sabedoria e terminou em idolatria. Tudo por causa de acúmulo, ostentação e alianças com quem Deus não mandou. Já outros, como Daniel, permaneceram firmes mesmo cercados por ouro e poder, porque o coração deles não estava nas riquezas, estava no eterno. Essa diferença é decisiva. E aqui vai uma reflexão profunda. Se Deus te entregasse tudo o que você pediu hoje, isso te aproximaria dele ou te afastaria? Muitos acham que estão prontos para a abundância, mas ainda se perdem em pequenas vaidades. E é aí que Deus pausa, porque Ele prefere segurar uma bênção por amor do que liberá-la e te perder. Isso não é recusa, é proteção. E talvez você esteja vivendo isso agora sem perceber. Depois que o coração é tratado e o desapego se estabelece, uma nova etapa se aproxima. Só que desta vez não se trata apenas de você. Envolve linhagens inteiras e é nesse ponto que um outro tipo de batalha começa, uma que transcende a sua própria vida. Quando Deus segura a bênção para te proteger de armadilhas, é curioso como, em certos momentos, a vida parece emperrar justo quando tudo estava se alinhando. A sensação de quase conseguir, mas não. De estar a um passo e tudo escorregar. Para muitos, isso parece azar, para outros, castigo. Mas nos códigos espirituais que regem o reino, isso pode ser um ato de misericórdia. Deus, em sua sabedoria, às vezes fecha portas que pareciam perfeitas, porque viu o que você não viu, uma armadilha disfarçada de oportunidade. Nem toda bênção antecipada é bênção de fato. Algumas, quando chegam fora do tempo, se tornam destrutivas. E Deus, como um pai cuidadoso, prefere frustrar o desejo imediato do que permitir a queda futura. Muitos não entendem isso, murmuram, questionam, mas só quem já foi livrado de um sim precipitado sabe o quanto um não do céu pode ser salvador. Quantas vezes você só entendeu o livramento depois? O código divino é claro. Deus não libera algo que você não está preparado para administrar com maturidade, porque Ele não quer apenas te dar, Ele quer te preservar. Há mistérios sagrados por trás das pausas, dos desvios e dos atrasos. Às vezes, você estava pronto materialmente, mas não emocionalmente. Outras, o ambiente era favorável, mas as pessoas envolvidas te levariam à ruína. E então o céu intervém. Essa intervenção pode vir como confusão, falha inesperada, bloqueios recorrentes. Mas por trás existe uma mão invisível te guiando para fora do perigo. Talvez você esteja nesse ponto agora, onde tudo parece estar contra, mas na verdade o céu está a favor. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que agradeceram a Deus por algo que não deu certo? Talvez o seu esteja sendo escrito nesse exato momento. E aqui vai uma pergunta para você refletir profundamente. Quantas vezes Deus já te frustrou para te proteger? Talvez aquela sociedade que não aconteceu, aquela viagem que não saiu, aquele negócio que não vingou, tudo isso era livramento. E reconhecer isso não é fraqueza espiritual, é maturidade profética. É quando você começa a enxergar com os olhos do céu e não mais com os da carne. Os segredos da Bíblia mostram que os maiores homens de fé passaram por interrupções dolorosas. Moisés queria entrar na Terra Prometida, mas foi impedido. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o travou. E todos esses nãos geraram recomeços gloriosos. Por isso, ao invés de insistir em algo que está travando, talvez seja hora de perguntar: será que Deus está me desviando de uma armadilha? E o mais interessante é que quando Ele nos livra de algo, geralmente está nos preparando para algo maior. Algo que não apenas muda a nossa história, mas a história daqueles que virão depois. Porque o próximo estágio não trata só de livramento, mas de restauração de gerações inteiras. O processo de quebra de maldições geracionais. Em muitas famílias, há padrões que se repetem como se fossem sombras herdadas. Dívidas sem fim, portas que não se abrem, sonhos que morrem na beira da conquista.
Isso não é apenas consequência de erros humanos. Em muitos casos, são cadeias espirituais. A Bíblia revela que existem maldições que passam de geração em geração, até que alguém, um escolhido, se levante para quebrá-las. E talvez, sem perceber, esse alguém seja você. Os códigos espirituais revelam que certos ciclos não se rompem com esforço humano, mas com posicionamento espiritual. Quando Deus escolhe alguém para romper com a escassez da linhagem, Ele não o coloca no topo de imediato. Ele o mergulha no processo. Esse processo dói, confunde, isola, mas também liberta, cura e transforma. Quem carrega o código divino dentro de si sente que está nadando contra a maré, mas não entende o porquê. E a resposta está nesse chamado silencioso. Os segredos da Bíblia mostram que sempre houve uma geração que precisou ser separada para começar algo novo. Abraão saiu de Ur, José foi tirado da casa dos irmãos, Moisés foi escondido num cesto. Todos esses foram retirados do padrão familiar para estabelecer um novo ciclo. Isso não é rejeição, é separação divina. E muitos dos que hoje enfrentam lutas nas finanças estão, na verdade, sendo elevados a um papel profético, o de libertadores da própria linhagem. É comum ouvir frases como, na minha família ninguém prospera, ou todo mundo vive endividado. Mas quando alguém começa a questionar isso e busca o propósito por trás da dor, algo começa a mudar. Não apenas na vida pessoal, mas nas atmosferas espirituais. E essa mudança, ainda que silenciosa, começa a afetar filhos, netos, sobrinhos, gerações inteiras. Você já sentiu que carrega algo diferente dos demais da sua família? O processo de quebra é espiritual, mas seus efeitos são visíveis. Mudança de mentalidade, novas decisões, portas inusitadas. É como se o céu estivesse dizendo: você foi separado para terminar aquilo que outros começaram, mas não conseguiram concluir. E isso exige força, exige fé, mas, acima de tudo, exige discernimento para entender que essa luta não é à toa. Ela é a ponte entre o velho e o novo. Quantas vezes você olhou ao redor e percebeu que carrega um tipo de peso que outros não carregam, que sente dores que não sabe explicar? Isso pode ser o sinal de que você está atravessando o processo daqueles que quebram maldições e inauguram bênçãos. É uma missão silenciosa, mas poderosa. E quem vive isso dificilmente passa despercebido no mundo espiritual. Mas depois de romper com o que te prendia ao passado, surge uma nova responsabilidade. O que fazer com essa liberdade? É aí que Deus revela a verdadeira função de quem foi separado, não apenas para conquistar, mas para administrar. O chamado dos escolhidos para serem mordomos do reino, não acumuladores. Ao longo das eras, enquanto reis erguiam impérios e homens corriam atrás de tesouros, uma verdade silenciosa permanecia escondida entre os segredos da Bíblia. A verdadeira prosperidade não é sobre possuir, mas sobre administrar. Deus nunca chamou os escolhidos para serem acumuladores de bens. Ele os chamou para serem mordomos do reino. Isso muda tudo. Porque enquanto o mundo diz, é tudo meu, o céu diz, isso é confiado a você. Ser mordomo é entender que tudo o que se recebe tem propósito, que cada recurso, cada conexão, cada porta aberta carrega em si um código espiritual de missão. O código divino, nesse ponto, exige maturidade, porque quem administra o que é de Deus não pode se mover por ego. O mordomo pergunta antes de gastar, ora antes de investir e pensa além de si. Por isso, muitos ainda não receberam tudo o que pedem, porque não entenderam o papel que ocuparão quando receberem. Os mistérios sagrados mostram que José, quando se tornou governador do Egito, não usou seu poder para ostentar, mas para salvar. Armazenou grãos, alimentou povos, abençoou até quem o traiu. Isso é mordomia, isso é reino.
E talvez Deus esteja te preparando para esse mesmo tipo de função. Receber muito, não para impressionar, mas para servir, para curar, para resgatar. Você já pensou o que faria se recebesse hoje uma grande abundância? Essa pergunta parece simples, mas carrega uma chave. Porque muitos respondem pensando em resolver a própria vida, o que é legítimo. Mas os que já foram moldados por Deus começam a responder diferente. Eu abençoaria, eu serviria, eu investiria no que é eterno. É esse tipo de resposta que move o céu. E muitas vezes uma resposta como essa, feita em oração, com sinceridade, já muda o rumo da história de alguém. Ser mordomo também significa viver com leveza, sem apego, sem a necessidade de provar nada para ninguém. É andar com recursos, mas manter o coração no altar. E esse equilíbrio é raro. É por isso que Deus demora com alguns, está tratando a alma para que, quando a prosperidade vier, ela não destrua o propósito. Quantas pessoas você conhece que começaram bem e se perderam depois da abundância? Esse chamado para a mordomia é uma honra, mas também uma responsabilidade, porque exige sabedoria, vigilância e fé, mas também abre portas que acumuladores jamais alcançarão. Enquanto o mundo corre atrás do ter, o mordomo anda com o fluir, e isso ativa uma dinâmica diferente no mundo espiritual. Já sentiu que sua função é maior do que apenas prosperar por si? Porque quando Deus encontra um coração maduro e desprendido, ele começa a liberar coisas novas. E é nesse ponto que uma nova perspectiva nasce, a de que a escassez, por mais dolorosa que tenha sido, serviu para alinhar tudo, para o tempo da liberação. Como identificar se você está sendo testado, moldado e blindado espiritualmente? Muitos pensam que estão sendo castigados, quando, na verdade, estão sendo moldados. O processo é sutil, silencioso, mas carregado de intenção divina. A Bíblia está repleta de personagens que passaram pelo fogo antes de receberem o favor. E esse padrão não mudou. Aqueles que carregam o código divino são invariavelmente colocados em testes espirituais que não têm cara de prova, mas de vida. É na rotina, nas frustrações, nas demoras que Deus revela o seu cinzel. Há uma diferença gritante entre sofrer sem propósito e ser moldado com intenção. Os escolhidos sentem algo diferente. Mesmo com dor, sentem presença. Mesmo com silêncio, sentem direção. É como se o céu dissesse: aguenta mais um pouco, estou te forjando por dentro. E se você já passou por dias em que tudo parecia escuro, mas a fé não morreu, talvez já esteja sendo blindado por Deus para algo que ainda não vê, mas logo viverá. Ser testado espiritualmente não é apenas passar por dificuldades, é ser observado no invisível. É quando os céus querem saber como você reage diante da escassez, da injustiça, da espera. Os segredos da Bíblia deixam isso claro. O ouro só é aprovado depois do fogo, e o coração só é promovido depois da entrega. Deus não se impressiona com palavras, mas com posturas. E às vezes, uma escolha feita no silêncio tem mais poder do que 1000 orações feitas em desespero. O processo de blindagem é ainda mais profundo. Deus não está apenas testando a fé, mas está criando uma couraça espiritual. Algo que te protegerá lá na frente, quando o que Ele preparou vier com tudo. Você já percebeu que algumas situações que antes te derrubavam, agora mal te abalam? Isso é sinal de que a alma está sendo fortalecida. É o escudo invisível sendo ajustado aos poucos. Muitas pessoas desejam o palco, mas poucos suportam os bastidores. E é ali, nos bastidores da escassez, que os grandes são preparados. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de libertar um povo.
Davi foi ungido rei, mas voltou para cuidar de ovelhas. Esses detalhes não são perda de tempo, são aulas. E talvez você esteja numa dessas aulas agora mesmo, enquanto lê ou ouve estas palavras. Uma boa forma de saber se você está sendo moldado espiritualmente é observar sua sensibilidade. Está mais sensível à palavra, à presença de Deus? Está mais resistente à tentação? Está reagindo diferente ao que antes te desestabilizava? Esses são sinais claros de que há um trabalho interno acontecendo. E quem entende isso passa a agradecer até pelas dores, porque sabe que está sendo preparado para voar mais alto. E quando esse trabalho interno termina uma fase, o céu começa a mover as circunstâncias externas. E é nesse ponto que o processo ganha outra camada, onde o que antes parecia ser apenas sobrevivência, agora começa a se alinhar com promessas concretas. A escassez como alinhamento com os propósitos do céu. No reino de Deus, nada é por acaso, nem mesmo a escassez. Ela não é um erro de cálculo, mas um instrumento de alinhamento. Muitos desejam bênçãos, mas ainda não estão ajustados ao plano que as sustenta. Deus, em sua sabedoria, segura o que é dele até que o coração esteja no compasso certo. E esse compasso só é afinado no silêncio, na espera, na entrega. Nos bastidores do código divino, a escassez cumpre um papel vital: reposicionar o espírito. O que parece ausência, na verdade, é ajuste. Porque Deus não quer apenas que você viva uma fase de prosperidade. Ele quer que você sustente uma vida de propósito. E para isso é preciso alinhar desejos, decisões, relacionamentos e até o tempo. Não se trata de receber, mas de comportar o que vem. Muitos oram por colheita, mas estão com o solo desalinhado. A escassez vem então como um arado celestial, removendo pedras e quebrando o chão duro. Os segredos da Bíblia mostram esse princípio em todas as grandes histórias. Ana não teve filhos por anos, mas quando teve, o filho era Samuel, o profeta. Abraão esperou por Isaque, e Isaque foi o elo para a promessa. Até Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Todos esses períodos de escassez estavam alinhando tempo, mente e espírito. E talvez o seu momento agora seja exatamente esse, um tempo de alinhamento invisível. Há pessoas que só entenderão a escassez depois que passarem por ela. Mas os escolhidos são chamados para discernir durante. Saber que estão sendo calibrados enquanto caminham. Isso muda a postura. Em vez de murmurar, agradecem. Em vez de correr, observam. Porque entendem que Deus não está atrasando, está posicionando. E isso, por si só, é um mistério sagrado daqueles que só quem vive pode compreender. Quantas vezes você já sentiu que estava perto de algo, mas não conseguia acessar? Como se algo precisasse se encaixar primeiro? Isso pode ser um sinal claro de desalinhamento espiritual. E quando esse alinhamento acontece, quando a mente se aquieta, o coração se entrega e a alma se rende, algo poderoso começa a se mover. O que era bloqueio se transforma em ponte. O que era peso se torna impulso. O mais curioso é que muitas vezes o alinhamento é tão sutil que passa despercebido. Um pensamento novo, uma decisão inesperada, uma mudança de perspectiva. Tudo isso pode ser Deus alinhando você sem que perceba. E então, de repente, as coisas começam a fluir. Mas esse de repente só vem para quem passou pelo processo inteiro. Você sente que está mais sensível ao que Deus quer de você? Porque quando tudo começa a se alinhar, o que antes parecia demora vira testemunho. E a vida entra num novo ritmo, onde os céus deixam de te treinar e começam a te promover. E é nesse ponto da história que o ciclo se fecha, ou melhor, que um novo ciclo se inicia. Depois de tudo que foi revelado, a pergunta que permanece é:
Você ainda acredita que sua luta financeira é apenas uma fase ruim? Ou finalmente entende que é parte de um chamado maior? O que você faria hoje se tivesse liberdade financeira completa? Viveria para si mesmo ou se tornaria resposta para outros? E o mais importante, o que o céu vê quando olha para o seu coração agora? Talvez as respostas não venham todas de uma vez, mas se algo tocou você nesse vídeo, se uma frase, um exemplo ou uma palavra fez seu espírito tremer, então já há um sinal claro de que Deus está te posicionando para algo novo. Reflita, compartilhe o que mais mexeu com você e marque esse momento. Escrever, mesmo que em poucas palavras, pode ser um ato profético. Se esse conteúdo falou contigo, não guarde só para você. Deixe um comentário dizendo o que mais te impactou, porque o seu testemunho pode destravar algo na vida de outra pessoa que está assistindo. E se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Clica aí, ativa o sininho, porque as próximas mensagens vão te levar ainda mais fundo nos segredos da Bíblia, nos códigos espirituais e nos mistérios sagrados do reino. E agora, antes de sair, tem um vídeo complementar aparecendo na tela e também está na descrição. Assista ele logo depois deste. Ele aprofunda ainda mais esse tema e pode ser a chave que faltava para completar o que o Espírito Santo começou a te revelar hoje.